Abra comigo no livro de Salmos. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O Salmo de número 24. Salmo de número 24. Os que encontraram, digam amém. Os versículos são os versículos 3, 4 e 5. Esses versículos que vamos ler agora são 3: pergunta, resposta e promessa. Esses 3 versículos falam de pergunta, resposta e promessa. Então vou ler para vocês o versículo 3. É uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? É uma pergunta. Resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Promessa: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Vamos repetir, eu quero ver vocês lendo agora, quero ouvir vocês. Aleluia. Digam amém. O tema do meu sermão nesta noite é: quem subirá ao monte do Senhor? Tem tudo a ver com o tema do mês, últimos dias. Você vai entender. Amém? Pai, eu peço a unção do Teu Espírito. Já louvamos ao Senhor, oramos, já ouvimos testemunho de pastores. E agora eu te peço em nome de Jesus, usa os meus lábios na transmissão desta palavra, que eu não fale nada mais senão a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, e todos confirmam dizendo amém. Amém. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: Deus está nesse lugar. Está nesse lugar. Pode assentar, por favor, quem tem o seu lugar. Então nós lemos aí esses 3 versos: pergunta, resposta e promessa. Na minha introdução desta noite, eu quero dizer a vocês: nós pregadores falamos constantemente que estamos vivendo os últimos dias. Sim ou não? Estamos vivendo os últimos dias. Não podemos de forma nenhuma nos relaxarmos. Por quê? Porque a porta não ficará aberta por muito tempo. A porta não ficará aberta por muito tempo. Já faz mais de 2000 anos que essa porta está aberta. A qualquer momento se fechará. Quem está entendendo, diga amém. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, perdeu a oportunidade. Portanto, não perca tempo. Entre enquanto está aberta. Por quê, pastor? Preste bem atenção. Porque para subir ao monte do Senhor é preciso entrar por uma porta chamada Jesus. Jesus disse: quem entrar por mim entrará, sairá e achará passagem. Digam aleluia. Os últimos dias chegaram. Nós estamos vivendo os últimos dias. O mundo inteiro está falando sobre isso, que nós estamos vivendo os últimos dias. E nós estamos ouvindo palavras sobre os últimos dias desde o começo desse mês. Fora o ano passado que pregamos e falamos sobre isso. E esse ano começamos também falando sobre isso. Sinais e mais sinais estão se mostrando cada vez mais que estamos vivendo os últimos dias. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês nesta noite: um dia toda a raça humana estará diante de Deus. Uns verão a Deus só por um instante, e outros verão a Deus para sempre. Diga aleluia. Os que verão a Deus por um instante são aqueles que nunca tiveram tempo para Deus nesta terra. São aqueles que nunca tiveram tempo de ir a uma igreja, cultuar ao Senhor. São aqueles que tiveram tempo para passear, para viajar, para assistir uma novela, para assistir televisão, para assistir um filme, mas nunca teve tempo
um tempinho para Deus. Deus dá a ele, Deus dá a você, Deus dá a nós 24 horas por dia. Quanto tempo dessas 24 horas tiramos para estar junto com Deus? Quem está entendendo, fala amém. Agora tem um detalhe: os que confiam no Senhor, ou seja, os que verão a Deus para sempre, são aqueles que aceitaram Jesus Cristo, são aqueles que receberam o Senhor em sua vida, são aqueles que tiveram tempo de orar, são aqueles que tiveram tempo de buscar, são aqueles que tiveram tempo de dobrar o joelho, são aqueles que tiveram tempo de cultuar. Esses verão ao Senhor por toda a eternidade. E a pergunta é: quem verá o Senhor? Diga aleluia. Quem verá o Senhor? Um dia todos nós estaremos diante dele, mas tem um detalhe: nesse corpo ninguém verá o Senhor. Para ver o Senhor é preciso de um corpo incorruptível. Estou falando certo ou errado? É preciso de um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Nesse corpo não veremos ao Senhor. Precisamos de um corpo incorruptível. Isso só vai acontecer no arrebatamento, quando o Senhor dá ordem aos que morreram em Cristo Jesus a ressuscitar. Eles vão ressuscitar com um corpo incorruptível, e nós seremos transformados e receberemos um corpo parecido com o de Cristo, para podermos ver o Senhor face a face. Diga aleluia. Diga graças a Deus. Deixe-me te dizer uma coisa: a Bíblia nos relata que Moisés, antes de se converter, antes de se tornar servo de Deus, ele era sujo de mãos, impuro de coração, vivia em falsidade, servindo aos deuses do Egito, servindo aos deuses de Faraó, jurava dolosamente. Mas no dia que ele se converteu, ele mudou por completo. No dia que ele se converteu, ele se entregou de corpo, alma e espírito ao Senhor. Então Moisés passou a falar face a face com Deus, porém com um detalhe: ele não via a face de Deus. Ele ouvia a sua voz, mas não via. E ele orava, ele falava, recebia a orientação de Deus, passava para o povo, mas nunca viu o Senhor. A Bíblia diz que um dia Moisés para e começa a falar consigo mesmo. Engraçado, eu converso com Deus constantemente, eu ouço a sua voz, os seus conselhos, os ensinamentos que ele passa para mim, mas eu nunca vi a face do meu Deus. Eu gostaria tanto, na próxima vez que eu subir ao monte para orar, eu vou pedir ao Senhor a oportunidade de ver a sua face. Quem está entendendo, fala amém. Diga aleluia. Então Moisés, um belo dia, subiu para a montanha para orar. Lá ele dobra os seus joelhos e começa a falar com Deus. Está escrito lá em Êxodo capítulo 33, versículo 12 ao versículo 23, que Moisés dobra os seus joelhos e começa a falar com Deus. E de repente ele diz para Deus: Senhor, há tanto tempo eu tenho falado contigo, o Senhor tem sido muito bom para conosco, o Senhor tem estado conosco sempre, mas eu gostaria muito de ver a sua face, eu gostaria muito de ver a tua glória. Aí Deus moveu os lábios e disse: Moisés, eu tenho estado com vocês constantemente. A minha presença tem estado com você constantemente, com vocês. Eu tenho abençoado, eu tenho protegido, eu tenho livrado, eu tenho colocado nuvem para proteger do calor. Eu tenho estado com vocês. E você agora quer ver a minha face? Eu te digo uma coisa, Moisés: homem nenhum, ser humano nenhum jamais viu a minha face. Se um ser humano ver a minha face, ele não consegue permanecer vivo. Deus disse: mas eu vou lhe dar uma oportunidade, Moisés. Homem nenhum teve esta oportunidade que vou te dar. Digam amém. Deus disse: Moisés, você está vendo aquela pedra? Ele disse: sim, Senhor, estou vendo. Suba nela.
e eu vou estar junto com você, e vou fazer passar a minha bondade diante de você. E quando eu terminar de passar a minha bondade diante de você, eu vou tirar você da pedra e vou colocar entre aquelas duas fendas, entre aquela penha. É um negócio assim na pedra, né? Passagem para o outro lado. Eu vou colocar você ali no meio, ali dentro. Tem um detalhe: e eu vou colocar a minha mão sobre a sua cabeça, para que a minha glória, ou a minha graça, a minha bondade não te leve para longe desse lugar. Quem está entendendo, diga amém, diga aleluia. Então a Bíblia diz, deixa bem claro que Moisés, ele vai e sobe na pedra e fica lá em cima, e Deus estava ali com ele. De repente Deus começa a fazer passar sua bondade diante de Moisés. Diga aleluia. E ali de cima da pedra, ele estava esperando, aguardando o momento para passar a bondade de Deus. Você sabe que bondade é amabilidade, é benignidade, é benevolência, é tudo que você possa imaginar de bom. De repente, quando Deus, ali com ele na pedra, o vento começa a soprar. Aí o vento vai aumentando a sua força, vai aumentando a sua força, vai aumentando a sua força. Moisés só não foi levado como uma pena, porque Deus estava ali com ele. Aí você fala, pastor, mas o vento faz parte da bondade de Deus? Sim! Sem o vento as aves não voariam, sem o vento as palmeiras, as árvores não balançavam, sem o vento nós não respiraríamos, sem o vento nós não conseguiríamos fazer nada, o calor poderia destruir tudo. Então o vento faz parte da bondade de Deus, diga aleluia. Ainda na pedra Deus fez passar a segunda coisa da sua bondade. Ele começou a ouvir barulho de trovões, e os trovões foi aumentando o seu ruído, os trovões foi movendo mais forte. Ele só não perdeu a audição, porque Deus estava ali com ele. Pastor, mas os trovões faz parte da bondade de Deus? Faz. Os trovões anunciam a chegada das chuvas. Digam aleluia. Quando está trovejando, você sabe que vai cair chuva em algum lugar. E quando os trovões terminam de passar, a Bíblia fala, deixa bem claro, que Moisés começou a sentir cheiro de terra molhada. A chuva foi passando, foi chegando. A chuva era tão forte, mas tão forte, que Moisés também não foi levado, porque Deus estava ali com ele. Pastor, mas a chuva faz parte da bondade de Deus? Faz. Sem chuva não tem como plantar. Você vai plantar, não vai nascer, não vai colher. Sem chuva os animais não vão se alegrar. Sem chuva os rios não vão se transbordar, porque ninguém consegue viver sem água. O nosso corpo 70% é água. Então a chuva faz parte da bondade de Deus. Você come porque a chuva caiu na terra, a semente brotou, alguém plantou, colheu e você comprou, comeu. A chuva faz parte da vontade de Deus. Fala para o seu irmão, a chuva faz parte da vontade de Deus, da bondade de Deus. Digam aleluia. Assim que as chuvas passaram, Moisés estava ali em cima da pedra, confiando em Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. De repente ele começa a sentir um calor. Tudo foi esquentando. Aquele calor que você começa a sacudir, jogar um pouquinho de vento, né, para se acalmar. O fogo foi passando, uma força violenta, que tudo se derretia diante. Moisés só não foi derretido porque a mão de Deus estava com ele naquele lugar. Pastor, o fogo faz parte da bondade de Deus? Faz. Sem o fogo você não cozinha o alimento. Amém? Sem o fogo você não assa o churrasco. Aleluia. Sem o fogo não se purifica o ouro, não se purifica a prata. Então o fogo faz parte da vontade, da bondade de Deus. Eu posso ouvir um aleluia? O fogo faz parte da bondade de Deus.
Enfim, quando toda a bondade de Deus termina de passar, Deus pega Moisés de cima da pedra. Vem aqui, Moisés, deixa a Bíblia, vem aqui. Pega Moisés de cima da pedra e coloca entre as duas penhas. Ele fica ali entre as duas penhas. Pode levantar a cabeça. Aí, estava ali entre as duas penhas. A Bíblia diz que quando Deus coloca ele ali, Deus coloca então a mão sobre a sua cabeça. Ele continua com o rosto levantado, ele não abaixou agora. Ali está ele de joelho entre as duas penhas, e a mão de Deus estava sobre a sua cabeça. Diga aleluia. De repente Moisés começou a sentir a grandeza do reino celestial passando por ele, e ele, de olhos abertos, ele contemplava a beleza, a grandeza do reino de Deus. Ele viu ruas de ouro, ele viu pedras preciosas, ele viu tudo de bom que você possa imaginar. Bíblia deixa bem claro que ele estava ali ajoelhado e Deus foi fazendo passar a sua glória. De repente, milhares e milhares de anjos passaram louvando ao Senhor, outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor dos exércitos. Ele contemplava tudo isso passando diante dos seus olhos. Pode aplaudir mais forte o nome dele, porque ele é digno de glória. Diga aleluia. Moisés ficou perplexo com a grandeza de Deus. Ele ficou atônito com a honra dada ao Todo-Poderoso. Em seguida, de repente, ele começou a ver um resplendor e glória vinha passando, e era tão forte que ele colocou a mão nos seus olhos, fechou os olhos e colocou, porque o resplendor era muito forte. E o resplendor, quando estava terminando de passar, Moisés sentiu que a mão que estava à sua cabeça foi se levantando um pouquinho. Quando a mão de Deus saiu da sua cabeça, Moisés tirou a mão do rosto, abriu os olhos e viu Deus pelas costas, porque pela face nenhum homem conseguiria ver. Ele viu Deus andando diante dele. Pode aplaudir o nome do Senhor. Moisés exaltou, glorificou o nome do Senhor pelo privilégio de ser o primeiro homem a ver a Deus pelas costas. Aí você olha para mim e fala assim: Pastor Paulo, mas Isaías também viu. Sim, mas Isaías viu através de uma visão. Moisés viu pessoalmente, ele estava ali, ele viu Deus passar diante de mim, diante de você, diante de nós, vamos dizer assim. Eu quero dizer a você uma coisa: esse Deus que permitiu que Moisés olhasse e visse ele pelas costas, é o Deus que enviou o seu Filho amado a esta terra, para que a humanidade pudesse contemplar a sua face, pudesse ver o seu rosto. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio, libertou o cativo, deu vista aos cegos, pôs em liberdade os oprimidos. Em 3 anos e 6 meses ele sacudiu o planeta Terra. Mesmo assim as pessoas não creram, não deram a mínima. Muitos pegaram ele e prenderam, julgaram, condenaram, crucificaram, mataram. Mas no 3º dia ele ressuscitou, mostrando que ele é Deus, ele é Deus, ele está no comando de tudo. Esse Deus está aqui. Pode aplaudir o nome do Senhor mais forte, porque ele é digno de toda a honra e de toda a glória. É o amor de Deus. O amor de Deus é tão grande que, na sua infinita misericórdia para com o homem criado, idealizou um plano de enviar o Filho. E Jesus veio e ficou no meio da humanidade. Aí você olha para mim e fala: pastor, mas foi o Filho, não foi Deus. Mas Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o meu Pai. Quem me viu, viu o meu Pai. Não precisa você preocupar, como Tomé disse: mostra-me o Pai. Ele disse: quem me vê, vê o Pai. Diga aleluia. E em breve, muito breve, vai acontecer algo na face da terra. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Os que estão vivos servindo ao Senhor serão transformados e subirão ao monte do Senhor, ou seja, as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E de lá o Senhor nos levará para a glória de Deus, para o reino de Deus, para a morada de Deus, para que lá possamos viver por toda a eternidade. Nesse corpo você não poderá entrar lá. Você precisa transformar, você precisa ter um corpo transformado.
mas o seu corpo só será transformado se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Você só terá um corpo incorruptível que vai viver para sempre se você ter Jesus como Senhor e Salvador. Não adianta fingir de crente, não adianta dizer eu sou cristão e eu vou à igreja, não adianta só ir à igreja. As pessoas falam assim, eu tenho convidado muita gente para vir à igreja, mas nós não precisamos só convidar, nós temos que anunciar a salvação, temos que falar de Jesus. Convidar só para vir à igreja, muitas pessoas não querem vir. Fale de Jesus, esse que é a porta, porque breve ele virá, e quando ele vir, com certeza os que abriram o coração para ele subirão para viver com ele por toda a eternidade. A pergunta é: quem subirá ao monte do Senhor? Pare e comece a pensar: quem subirá ao monte do Senhor? Será que o ímpio subirá ao monte do Senhor? Ele disse: não, é preciso estar limpo de mãos. Toda sujidade deve ser eliminada das suas mãos, do seu coração. Você precisa ser transformado, você precisa mudar, você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água e do Espírito, você precisa estar pronto para ser transformado, para receber um novo corpo. Eu estou aguardando o Senhor Jesus. Não sei quando ele vier, não sei quando ele vai vir, mas sei que quando ele vier, eu não quero somente eu, mas eu quero que vocês também juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Vai ser algo sobrenatural. A terra vai ser sacudida. Milhares e milhares vão morrer nesse dia. Alguém morrer sem Cristo não tem salvação. Eu repito: quem subirá ao monte do Senhor? Procura estar limpo de coração, puros. Procura estar fazendo a vontade de Deus. Procura buscar ao Senhor enquanto a porta está aberta. Procura fazer a vontade de Deus enquanto você está vivo. Por isso, o homem de Deus Isaías disse lá no Velho Testamento, sim, cerca de 2.600 anos, ele disse lá um versículo que todo mundo sabe qual é, todo mundo conhece, todo mundo entende, todo mundo sabe muito bem, quando ele disse assim: deixe o ímpio e o seu caminho, o homem maligno e os seus pensamentos, se converta ao Senhor, porque ele é poderoso para perdoar. Diga aleluia. O que ele falou? Deixa o ímpio, fala comigo, deixa o ímpio e o seu caminho, o homem maligno e os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, porque ele é poderoso para salvar. Quem subirá ao monte do Senhor? Levante a mão pela fé. Então aplauda o nome do Senhor Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Um dia não tão distante, a igreja será arrebatada. Então veremos o Senhor como Ele é. Lá no livro de 1 João capítulo 3, versículo 2 está escrito: amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque veremos a Ele como Ele é. Já imaginou você um corpo e você chegar aqui e passar por essa parede sem problema nenhum? Esse corpo você vai receber. Um corpo que não vai precisar fazer uma porta para poder entrar por essas paredes. Ele vai passar direto, porque o seu corpo será como o corpo de Jesus Cristo. Diga aleluia. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 4, está escrito, deixa bem claro, que todos nós que recebemos Jesus como Salvador, está escrito, contemplarão a face de Deus e verá na sua fronte o seu nome. Ou seja, veremos o rosto de Deus e o seu nome, e com ele viveremos para todo e todo sempre.
A nossa esperança tem que estar lá em cima, meu irmão. Nós não podemos parar de trabalhar, temos que parar de pensar desta forma e trabalhar, lutar, mas confiantemente no Deus Todo-Poderoso, colocando Ele sempre em primeiro lugar na sua vida. Eu tenho falado, quando você for chegar em casa do trabalho, então, depois de você tomar seu banho, ora a Deus, agradeça a Ele por ter te trazido em paz. Quando levantar pela manhã, faça a mesma coisa. Senhor, estou indo trabalhar, eu te peço encarecidamente, determina um anjo para ir comigo nessa caminhada, que eu possa ir trabalhar e tudo possa acontecer da melhor maneira possível, eu possa voltar tranquilamente. Ora ao Senhor todos os dias, peça, porque Deus é a nossa única proteção. Ele prepara um anjo para estar conosco. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa em volta do que teme. E eu pergunto, quem teme ao Senhor, levanta a sua mão, dê um brado de aleluia. Então saiba que um anjo do Senhor está com você por onde você anda. Você vai pelas ruas, você vai trabalhar, você não percebe, mas o anjo vai tirando do seu caminho tudo aquilo de mal que vem para te tocar, todos os desastres, toda a bala perdida, Ele vai limpando, porque você é uma joia nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Você pertence ao Altíssimo. E se Deus é por nós, eu disse, se Deus é por nós, se Deus é por você, meu amigo, pode ficar tranquilo, ninguém jamais vai poder te levantar contra você. Quem verá a Deus? Os que limparam as suas mãos das sujidades deste mundo, os que purificaram o coração das malícias carnais. Quem entrará no reino de Deus? Aqueles que se arrependeram das falsidades, dos juramentos, críticas articuladas, me perdoa. Veja bem, os últimos dias chegaram. Acordem. Os últimos dias chegaram. Acordem. Os últimos dias chegaram. Olhe para o seu irmão do lado e fala assim: os últimos dias chegaram, acordem. Fala para ele: acorda. Não fica com medo de servir ao Senhor. Eu sei que virá muitas lutas por aí, eu sei que virá muitas dificuldades a caminho, mas Deus é poderoso para proteger aqueles que fazem a tua vontade. Deus é poderoso para te proteger de qualquer doença. Ele te protegeu da Covid-19, muitos foram, mas você está aí. E que vier, desde o que vier, confia no Senhor. Assim como Ele te livrou da Covid, Ele vai te livrar de qualquer situação, porque Ele é o Deus que está com a mão estendida sobre a tua igreja. E se você crê que Ele está com as mãos estendidas sobre você, fique de pé e aplauda bem alto o nome dEle, porque Ele é digno de honra e glória. Levanta o pé direito, toda a igreja, levanta o pé direito. Agora bate dizendo assim: fora de mim todo fracasso. De novo, fora de mim toda derrota, fora de mim tudo que não presta, fora de mim todos os demônios, porque eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus. Abraça o seu irmão, diga para ele: somos lavados no sangue de Jesus, somos lavados no sangue de Jesus. Abraça ele. Deus é mais, Deus é poderoso. Ele está conosco nesse lugar para nos ajudar, para nos fortalecer, em nome de Jesus. Aleluia! Celebremos ao Senhor. Aleluia! Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, toca-me, eu
abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra ti. Quando estou em tua, sai do chão, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Fala-me, fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, toca-me, eu quero te sentir. Mais e mais e mais. Vem e abraça-me. Diga. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. E todo dia é dia, todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra ti. Quando estou em tua, vai Rick, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, vai Pri, diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, Dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Peraí. Todo mundo já aprendeu a coreografia aqui? Que eu tô vendo o pessoal comportado aqui, né? Só. Quando nós estamos na presença de Deus, há liberdade, amém? Então, você que está pulando, está feliz? Olha pro irmãozinho que não pulou, você pega no braço dele e ajuda ele a pular. Ajuda aí, sai do seu lugar. Incentiva o seu irmão a adorar ao Senhor. Vamos lá. Em reggae. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de